bom dia, excelente dia a todos. Que prazer poder estrear, abrir esse segundo dia do nosso Movimento Inova com todos vocês que já estão aí ligadinhos, os professores, os estudantes, sejam todos bem-vindíssimos. É para vocês que a gente preparou essas atrações tão especiais. Ontem a gente começou com todo gás e hoje a gente vai seguir, então, num dia com atrações maravilhosas para vocês. Eu quero lembrá-los da hashtag Movimento Inova. Bomba lá nas redes sociais, chama os seus amigos, os seus colegas para acompanhar, que o dia hoje vai estar super legal. Só para vocês terem um gostinho, a gente vai ficar juntos até às 8 horas da noite, mas eu vou dar uma palhinha para vocês do que a gente vai ver agora de manhã. Vamos falar sobre pensamento computacional, a gente vai falar sobre o papel das mulheres na tecnologia, vamos falar sobre Feira de Ciências do Estado de São Paulo, projeto de vida, vai ter a mostra de robótica e de computação criativa, vamos falar sobre desenvolvimento socioemocional também. Gente, a programação está muito legal, não deixem de acompanhar. Para abrir com chave de ouro as nossas atividades hoje, a gente vai ter a professora Dulce Ângela, que trouxe uma oficina chamada Pensamento Computacional, combinando um rolê. E quem vai mediar essa atividade para a gente é o nosso querido professor Anderson, do Centro de Mídias. Bora juntos? Então, pessoal, um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vou estar acompanhando bem de pertinho aqui pelo chat. E com vocês, a professora Dulce. Muito obrigado pela sua presença, professora. Bom dia a todos. A gente está muito feliz. Meu nome é Dulce Ângela. Pelo meu sotaque, vocês já devem estar vendo. Eu sou carioca. A ideia é a gente poder compartilhar uma degustação com vocês do pensamento computacional e o que isso impacta na nossa vida, como rola isso no dia a dia, né? Um nome complexo, pensamento computacional, estamos juntos, entra nessa, sejam bem-vindos professores e estudantes, ok? Vamos lá? E a nossa atividade de hoje é combinando um rolê. O que é isso, né? Isso está no nosso dia a dia? Pode passar. Então, eu vou propor um desafio para vocês, primeiramente. Então, será que as máquinas pensam e se comunicam como nós, humanos? Ou nós, humanos, é que pensamos e nos comunicamos com as máquinas? Professor Emerson, vamos lá no chat. O que vocês acham? Como é que rola isso, ok? Como rola? Quem vai? Vamos lá, subindo a hashtag, interagindo no chat. Como é que isso rola? Então vamos esperar aqui. Vamos esperar a galera participando, vamos lá. Vamos ligar aí a turbina, tá cedinho, o dia está começando. Como é que tá, professora, aí? Nós temos aqui muitas pessoas dando um caloroso bom dia aqui pra gente. Ótimo, bom dia, galera. Vamos lá, vamos participar. Opa, o momento olha aqui, é esse. Já chegou, professor? A Daniele nos diz aqui, ó, Daniela, o humano. O humano, ok, quem mais? Jennifer quem mais? também, ó, ela concorda com a Daniela. Nós humanos. Nós humanos, quem mais? Alguém discorda? A Ana Vitória aqui diz que eu acho que a gente que interage com a máquina. E a Maria Júlia diz, nós humanos nos comunicamos com as máquinas. Ok, tá ganhando então, a gente tá vendo, humano, né, que comunica com a máquina. Quem mais? Alguém então, discorda? Ó, o Vitor já fala, nós humanos também. Nós temos também a Yasmin que fala, nós que nos comunicamos com as máquinas. E o Lucas discorda, as máquinas pensam e se comunicam como nós, humanos, porque viemos primeiro. Ótimo, um pensamento, um olhar diferente. Excelente, as máquinas se comunicam. E quem será que programa essas máquinas? Como é que essas máquinas funcionam? Elas são autossuficientes, a gente sabe que hoje, né, vocês já devem ter ouvido falar de inteligência artificial, um monte de coisa rolando aí que vai impactar na nossa vida. Ok? Então vamos passar, eu vou propor agora para vocês um desafio. Quem topa? Podemos dizer então que o ano de 2020 foi bem desafiador. Por quê, gente?
com a chegada da pandemia, do Covid-19, nós tivemos que vencer muitos desafios. O mundo, a chave do mundo, em 24 horas, ela mudou. A gente foi dormir com o mundo de um jeito e acordamos com outro. Então, convido a vocês agora a um novo desafio a partir de uma atividade bem interessante. Bora lá? Pode passar. Atividade 1, ok? Pode passar. Observe a sequência de perguntas abaixo. Todas elas estão relacionadas com um problema a ser resolvido. Olha uma pista, pensamento computacional e um novo conceito, resolução de problemas. Para cada resposta, a gente vai combinar uma regra, uma premissa. Para cada resposta sim, eu coloco o número 1 nessa sequência. Para cada resposta não, eu introduzo o 0, ok? Bora lá? 3 minutinhos, rapidinho. Quem vai nesse desafio? Vamos lá, professor. Quem vai? Então, a primeira questão é, preciso me organizar? Questão 2, preciso ler os materiais? Questão 3, preciso ouvir música? Não sei, quando eu sento e me concentro para estudar, tem gente que rola uma musiquinha bem baixinha, mas eu preciso ter foco para resolver, estudar e me apropriar da disciplina, dos conteúdos, dos novos conhecimentos. Questão 4, preciso fazer as atividades? Questão 5, preciso estar nas redes sociais? Enfim, qual é o meu desafio? O que eu preciso fazer para eu ser aprovado esse ano? Com toda essa diversidade e esses desafios que a gente está vivendo. Bora lá? Quem vai? Como é que está aí, professor? Então, para a primeira pergunta, já começou bastante. A bombar. Vamos número lá. 1. Número 1. Mas aí então, alguns já começaram a responder tudo de uma vez. De uma vez. Ó, o Joaquim, ele diz 1, 1, 0, 1, 0. Ok, vamos lá. Quem mais? A Maria Eduarda diz 1, 1, 1, 1, 0. Ok, quem mais? E a Jennifer diz 1, 1, 0, 1, 0. Ok, quem mais? Mais um minutinho, galera. Ana Alice, 0, 1, 1, 1, 1. Olha que interessante, vocês estão percebendo que cada um está seguindo a sua trilha. Uns concordam, outros discordam. Será que todo mundo pensa igual? O nosso raciocínio, o caminho que a gente trabalha, a nossa logicidade, será que é um padrão? Todo mundo pensa e relaciona-se com o mundo, com as relações. E no caso desse desafio, todo mundo pensa igual? Vamos ver isso? Tem mais alguém, professor? Vamos lá, mais meio minutinho. Bomba aí. O que a gente tem? Então, nós temos aqui o João Vitor. 1, 1, 0, 1 e 0. Temos também a Andressa, que diz 1, 1, 1, 1, 0. Okay. A Andressa, interessante, ela respondeu com joinha. Ah, legal. Então, se a gente for perceber, pode passar a primeira. A gente tem possibilidade de quê? Registrar as questões, vocês já registraram aí no papel. Vamos passar para a próxima tela? E aí, a sequência que eu montei, ou seja, que eu ensaiei, que eu respondi a partir da minha vivência, da minha história, das minhas relações. Então, a pergunta 1, para mim, Dulce Ângela, preciso me organizar? Eu sou uma pessoa muito metódica, então eu preciso separar o material, os livros, ver algum vídeo, um texto complementar. Então, a minha resposta foi 1. Mas cada um tem o seu caminho. Pode ser que tenha uma pessoa que já entre direto no conteúdo e não precisa se organizar. Preciso ler os materiais? Eu preciso. Lembra que eu compartilhei com vocês? Eu sou muito organizada, então eu preciso ter tudo muito certinho, né? Para aquele caminho eu poder seguir. Então, a minha resposta foi 1. Preciso ouvir música? Teve gente que disse que sim, que já é a relação que tem. E depois, preciso fazer as atividades? Ok, preciso. E preciso estar nas redes sociais? A grande maioria disse que não, né?
Mas tem gente que curte, está estudando, está interagindo e, ao mesmo tempo, está nas redes sociais. Só lembrando um ponto, com todos esses desafios que a gente teve, tem pessoas que ficam mais dispersas, ou seja, se ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, vai perder o quê? O foco. E pensar na resolução de um problema pode passar. A gente vai ter uma segunda atividade para a gente pensar juntos. Pode passar. A gente, quando pensa uma resolução de problemas, a gente parte de um princípio. Cada um vive as suas interações, as suas relações com o mundo. Então, basicamente, o caminho do pensamento, e isso se dá também no pensamento computacional, ele é individual, cada um com as suas relações, com a sua história, vai construir esse pensamento. Mas a gente tem muitos problemas que às vezes são muito grandes. E o pensamento computacional, ele vai nos apoiar a gente quebrar um problema maior em partes, em pedacinhos, para quê? Para eu conseguir focar nas reais alternativas, estratégias que eu posso resolver um determinado problema. Então, dentro do pensamento computacional, a gente trabalha em cima de 4 pilares que eu vou compartilhar com vocês agora. Quais são? O primeiro dele, quando eu olho um problema, eu tenho que pensar assim, como que eu vou fazer? Qual é a minha ação? Qual é a minha primeira atitude? Então, o primeiro pilar do pensamento computacional é a decomposição. O que seria isso? É transformar um problema grande, como eu falei, e difícil, em algo muito mais simples. Porque quando eu quebro um problema em possibilidades, eu vou, na realidade, buscando o quê? Trazer o foco na resolução. E aí a minha mente, minha logicidade fica rodando o tempo inteiro. Em algo mais simples, porque geralmente problemas grandes são apenas diversos problemas pequenos reunidos. É um conjunto de problemas. Pode passar. E aí a decomposição, ela literalmente, ela já se conecta o quê? Com o segundo pilar, que é o quê? São os padrões. Aí eu vou começar a observar que um padrão vai se conectar com o quê? Com um outro conceito que eu falei anteriormente. Quando um problema tem muitas partes pequenininhas, lembra que a gente falou que a decomposição é eu quebrar um grande problema em pedacinhos? Então, vocês vão perceber que tem algo em comum. Esses pedacinhos, eles vão se comunicando, eles se relacionam. A partir disso, é possível compreender a semelhança entre esses problemas e, ao detectá-los, eu vou resolvê-los de uma única vez. Então, algo que era mais inteiro, mais complexo, eu começo a quebrar a partir da decomposição e eu vou começar a olhar o que eles têm em comum, que é a partir disso que eu vou trabalhar os meus padrões. E aí a gente vai conhecer o terceiro pilar do pensamento computacional, ok? Que é o quê? A abstração. Palavra difícil, né? Um abstrato é algo que a gente não pega tão facilmente, é algo mais subjetivo. Depois de eu conhecer um padrão, lembra que foi o segundo pilar? A gente precisa abstrair, ou seja, eu ignoro os detalhes, é como se eu estivesse fazendo uma limpeza de texto. Lembra quando a gente escreve uma redação, a gente primeiro faz aquele tororó de ideias, a gente coloca tudo no papel e depois a gente começa a reler. Então, a abstração é exatamente esse momento, que eu começo a trabalhar os detalhes, que são responsáveis por pequenas diferenças que eu vou usar para estruturar geral o meu problema e buscar a minha resolução. Ou seja, eu passo a validar cada questão desse problema quando eu uso a abstração. Seguindo, agora a gente vai conhecer o quarto conceito, que é o quarto pilar do pensamento computacional. Pode passar, que é o quê? Olha que palavra interessante, o algoritmo. Vamos ver junto o que é isso? Quando a sua solução estiver completa, você poderá escrevê-la de um modo que possa ser processado passo a passo, para ser mais fácil atingir
os nossos resultados, ou seja, eu resolver esses problemas. Lembrando que o computador nem sempre ele faz a leitura na produção escrita, ele cria códigos. Então, o primeiro exercício, a atividade 1 que a gente trabalhou, a gente começou o quê? A se comunicar. Então, nós humanos que nos comunicamos com o computador e ele vai processar, ele vai produzir o conhecimento dele a partir o quê? Da nossa logicidade, do nosso conhecimento. Beleza até aqui? Professor Emerson, como é que está a galera no chat? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum pilar de conceitos do pensamento computacional que a gente precisa refazer ou voltar? Como é que está aí, professor? Tranquilo. Beleza? Alguns alunos perguntaram, é para o 6º ano? São para todos os anos. Gente, o pensamento computacional, ele está o dia a dia, a todo momento na nossa vida a gente está usando ele. Se a gente for pensar para tomar um banho, para fazer uma conversa, toda a nossa vida humana, o pensamento computacional está o tempo inteiro sendo, vamos dizer assim, vivido, experimentado no nosso dia a dia, ok? É o 6º ano para o 7º, para todos nós, independente, desde a educação infantil, a gente, quando é criança, começa o quê? A gente resolve o problema. Uma criança que precisa aprender a subir e descer uma escada, ela vai precisar o quê? Pensar nas estratégias, então ela vai ter que quebrar aquele problema e pensar como ela pode subir, onde ela vai se apoiar. Então, a gente, no dia a dia, todos os dias a gente usa o pensamento computacional. Beleza, professor? Ok? Beleza. Então, agora eu vou propor um outro desafio para vocês. Pode passar. Sistematizando conceitos. Então, a gente falou, primeiro pensamos sobre o que é o pensamento computacional. Ele parte do homem para a máquina ou da máquina para o homem. A gente viu que o humano, ele literalmente, ele coloca informações, conhecimentos, comandos, padrões no computador e, a partir disso, a gente programa, ok? A resolução, pensa as estratégias que a gente vai resolver um problema. Então, vamos sistematizar isso com mais um desafio? Bora lá? Atividade 3. Essa é legal. Vocês lembram que o nome da nossa atividade é o quê? Trabalhando o quê? Com um rolê, né? Marcando um rolê. Então, vamos criar um rolê com um amigo? Então, agora, vocês vão pegar um caderno, uma folha, o que vocês tiverem à mão nesse momento, professores e alunos, hein? Estamos juntos nessa. Agora, a gente vai organizar uma linha do tempo, descrevendo o que é necessário para eu marcar um rolê com um amigo ou com uma amiga. Beleza? Vamos lá? Até aí, professor, todo mundo está junto? Ninguém fica para trás, hein? Todo mundo dando a mão para todo mundo. Ok? Olha aqui que legal, ó. A Jennifer já disse pra gente, vou seguir os 4 pilares. Ok, beleza, Jennifer, tamo junto, bate aqui. Mais alguém, professor? O Yuri diz que um dos passos para conseguir esse rolê, ó, é o dinheiro. É o dinheiro. Será que a gente, para fazer um bom rolê, precisa do dinheiro? Vamos ver qual é. Cada um vai propor o seu rolê. Vamos lá, gente, vou dar aí uns 5 a 7 minutinhos para vocês. Vamos lá, professor. Quem está organizando? Pode passar a próxima. Olha lá, eu dei pistas para vocês. Convidar um amigo ou uma amiga para um rolê. Então, eu coloquei essa linha do tempo que a gente vai organizar que ações, que atividades e estratégias eu preciso para poder chegar ao dia de um rolê e eu encontrar com um amigo. Beleza? Vamos lá, professor. Quem está conseguindo fazer é uma coisa muito simples. Você vai ver que ação, que estratégias você vai precisar, o que vem primeiro, o que vem depois, eu convido alguém, como eu convido, aonde vai ser esse rolê, como é que vai rolar, vai ter um rango no rolê, vai ter uma comidinha, né? A gente vai fazer aonde? Vai ser num lugar aberto, agora com Covid é o ideal, né? Com todos os cuidados. Como é que vai rolar isso? Vamos lá, professor, como é que está rolando isso? Então, a Gabriela disse aqui pra gente
que precisa ter gente legal. Então, é a seleção das pessoas que legal. vão participar. No primeiro momento, então, a gente vai olhar quem vai participar desse rolê. Pode ser um amigo, pode ser um grupo de amigos. Gente, lembrando, espaçamento social, muito álcool gel, todo mundo de máscara, beleza? Que mais? A Fernanda fala sobre a seleção do lugar, que é importante. Ah, legal. Como é que eu posso convidar alguém, mas eu preciso definir aonde a gente vai se encontrar? Beleza. Que mais, gente? A Vamos lá. Giovana diz que um passo extremamente importante é levar a melhor amiga para ir. Olha que legal. Para ser um rolê maneiro, eu preciso o quê? Levar uma amiga, alguém que se conecte, que tenha significado na minha vida e que eu tenha vínculos. Beleza. Quem mais? Tem a Maria Clara aqui, ela fala um passo extremamente importante. Minha mãe deixar eu ir. Cara, olha que maneiro, se eu sou menor e eu ainda sou regulado e claro, mesmo às vezes quando a gente cresce, a gente pode compartilhar, né? No mundo de tantos desafios que a gente vive hoje, é importante que a família saiba onde você está indo e com quem você está indo. Quem mais? O Rafael diz aqui, ó. Mano, bora lá pro rolê, 20 horas, o horário. Olha que legal, tem que marcar, além do local, quem são as pessoas que vão participar. A gente precisa saber o horário de quando começa, né? Ele falou que o rolê vai ser às 20 horas. E vai até que horas? Quem mais, professor? Vamos lá, galera, professores, alunos. O Vitor, ele fala sobre a seleção, ele fala assim, ó, ser um final de semana e ele estar livre. Então Legal. Então, para a galera fica melhor esse rolê ser num fim de semana, porque a gente não tem atividade, né? Assim, de rotina, de estudo, de entrar, fazer atividades, trabalho. O que mais? Vamos lá, gente, vamos participar. O Pedro, ele joga aqui algumas etapas, ó. Precisamos do local, precisamos da data, dos lanches e os amigos. Ai, tem que ter um ranguinho, né, professor? Isso. Ótimo. O que mais? Horário? Quem mais? A Vamos lá. Naomi também completa aqui, ó. Precisa de comida. Ai, olha que legal. Então, o rolê, mais também do que a gente trabalhar, de encontrar, né, é um espaço de troca. Será que a comida tem a ver alguma coisa com acolhimento, com a gente estar compartilhando? Lembra que na apresentação a gente disse que hoje vão ter vários assuntos e educação socioemocional é uma delas. Então, o momento de estar junto, ele vai além do que simplesmente a gente se encontrar. É o momento que a gente vai se conectar, que tem que ter a comidinha que a gente vai partilhar. Vamos lá, quem mais? Ótimo, o que mais? A Pro Roberta, aliás, um abraço a todos os professores, enviaram uma mensagem para a amiga para combinar o rolê, o dia e a hora. Então tem que combinar, né, professora? Tem que combinar, porque não basta eu ter a minha disponibilidade no fim de semana, saber o horário, o local, mas quem eu estou convidando, meu amigo ou minha amiga, para o rolê, ele tem que estar o quê? Disponível. O que mais? O Alex, ele diz assim, ó. Dinheiro, o lugar, os amigos, celular e jogos. Ótimo! Então, além da gente conversar, vai rolar também a sugestão de um jogo. Como é que faz isso? Vai ser um jogo tipo imagem e ação, um war, né, que a gente vai usar estratégia. A gente vai definindo isso. E aí, professor, agora pode passar a próxima lâmina. Aí a gente tem um novo desafio. Olha lá, ainda dei uma cola para vocês, hein? Fiquem ligados. Então, eu vou decompor, fazer a decomposição do meu rolê. Então, eu preciso separar as etapas do encontro. Então, vocês já começaram a fazer. Então, dividir as ações na linha do tempo. Vou dar 3 minutinhos. Todo mundo, professor, vê aí. Se vocês já registraram cada etapa do encontro para programar o rolê na linha do tempo? Todo mundo já fez isso? Que é o meu primeiro momento, eu tenho que entender quais são as estratégias, que atividades eu vou ter que atuar, desenvolver, para poder fazer que esse rolê aconteça. Olha lá a segunda cola, o meu padrão. Eu preciso reconhecer as atividades, né, no caso, que não são relacionadas ao rolê, e as que são obrigatórias. Lembra que naquela atividade do desafio, a gente vai continuar na mesma regrinha. Se
atividade sim, eu preciso fazer para realizar o rolê, eu vou colocar o número 1. Se eu não preciso desenvolver aquela atividade que eu pensei lá no meu tororó de ideias, eu vou colocar o 0. Olha lá, a próxima etapa, o exercício da abstração. Galera, olha lá, é o quê? Atividades que não estão relacionadas. Então, eu consigo começar o quê? A limpar o meu problema. O meu problema é organizar um rolê que vai ser uma vibe muito maneira, que todo mundo vai curtir, a gente vai comer, a gente vai jogar, a gente vai trocar ideias, a gente vai falar dos nossos sentimentos, né, desse momento que às vezes a gente fica com uma vibe mais, né, para baixo, a gente está com saudade de interagir, de encontrar com as pessoas. Então é o momento que eu vou o quê? Abstrair. E aí eu tenho que fazer o quê na abstração? Eu vou desconsiderar as ações não relacionadas no rolê, utilizando, reforçando o 0. E por último, eu vou criar o quê? O meu algoritmo, que é sequenciar as etapas. Então, professor, vamos aí, galera, para o chat. Como é que ficaram os códigos de vocês? Pode passar. Ok? Valeu o rolê em que sentido? Agora eu quero ver como foram os códigos, né, que algoritmos a gente criou a partir dessa atividade. Vamos lá? Então vamos, amigos, participando aqui, coloquem os códigos Vamos de lá, vocês. galera. Como é que está ficando? Tem muitas etapas? Como é que está rolando isso com vocês? Olha aqui, ó, o Miguel colocou que o código dele ficou 11010. Ok. Vamos lá, Miguel. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos participar. Gente, o código é só 1 ou 0. Ok. Olha aqui, ó, o Rafael colocou 1011010000. Olha que interessante. O Miguel, ele conseguiu, no raciocínio dele, na logicidade, ele rapidinho ele colocou 3, 4 códigos. O que isso nos começa a inquietar? Já o Rafael já decompôs em várias etapas, com mais processos, com mais momentos para organizar esse rolê. Todo mundo vai fazer igual? Vamos pensar junto? Esse caminho da linha do tempo vai ser igual a todo mundo? O que vocês acham? Vamos começar a responder aí no chat. Vamos lá, galera. Quem mais, professor? Quem mais? Vamos lá, professores, alunos. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Tem várias pessoas colocando números bem grandes até. Olha, que 10 legal. dígitos. De 10 dígitos. Ou seja, a gente criou um algoritmo com 10 números, né? Com 10 etapas. O que mais? Olha aqui, ó, o Hector. Ele diz assim, eu não sei programação muito bem. Ué, Hector, você não sabe programar? E aí eu vou contar um segredo para vocês. Tudo isso que a gente está experimentando, degustando, conhecendo, é uma programação. Então, a partir do pensamento computacional, todos nós, no dia a dia, na nossa vida, tudo que a gente faz, fiquem ligados nisso. A gente está programando o tempo inteiro. Não está lá no computador, na frente do computador, programando, botando milhões de códigos, códigos binários, códigos decimais, coisas de alta complexidade. E aí, qual é a dica que eu dou para vocês? O tempo inteiro a gente está programando. E tem um desafio para a gente começar e fechando as nossas ideias dessa experiência. Será que todo mundo programa igual, professor Emerson? Então galera, vamos ver aqui. Vamos lá. Todo mundo programa igual? Ou tem uma diferença? Quem lembra do que eu comecei falando lá no início da nossa oficina? O nosso pensamento, ele muda em função de quê? Vamos lá, galera. Tem alguém aí já no chat? Vamos lá participar. Já tem aqui, participar. professora. Vamos lá. Isabel diz que não, as pessoas têm diferenças na hora de fazer a programação da organização delas. Ótimo! Por que tem diferença? Vamos pensar. A Isabel falou que cada um programa diferente. Por que isso? Vamos lá, gente, vamos participar.
Por que a gente programa diferente e o nosso pensamento, a nossa lógica é diferente? Que cada um... Vamos lá, gente. Vamos pensar juntos. Eles colocaram aqui, ó, bastante gente falando que tem diferença. Tem diferença. Então, a gente tem que pensar quais são essas diferenças. Quais são essas diferenças? Então, vamos levantar agora que diferenças são essas? Que diferenças são essas? Por que cada um pensa, né? E a logicidade de organizar suas atividades, sua rotina, todas as tarefas, programa de forma diferente. Quais são essas diferenças? Vamos lá, gente, vamos participar. A Jennifer, que, se eu não me engano, já apareceu várias vezes aqui participando. Sim, Jennifer, bate aqui, você está bombando na participação. Vamos lá, galera. Ela diz, os 4 pilares, cada um tem seu jeito de programar a organização. Ótimo, olha a pista que a Jennifer nos deu. Então, existe um DNA, ou seja, um código personalizado, ou seja, cada um tem o seu caminho, a sua identidade na construção do seu pensamento. Beleza, Jennifer? Quem mais? Vamos lá, galera. Beatriz diz que isso acontece porque somos diferentes. Olha, a gente é diferente. Então, nunca se vai ter a mesma programação e o mesmo caminho, a mesma trilha para a gente pensar. Por que isso? Será que nunca a gente vai conseguir chegar num padrão para criar um algoritmo padrão e a gente aí já começa a ampliar? A gente quebra um problema para a gente solucionar ele, imediatamente já surge o quê? Um novo problema. No nosso dia a dia, o tempo inteiro a gente trabalha com a programação e com o pensamento computacional, porque a gente o tempo inteiro puxa do nosso cérebro, né? A gente tem várias, e aí a gente já pode avançar para quê? O que é inteligência artificial, que é uma coisa que hoje é um espanto para a gente, se a gente pensar, será que o homem primitivo, ele também já programava, gente? Vamos ver aí, onde começou a programação, o pensamento computacional? Nós, humanos tivemos milhões de anos de evolução. Será que o homem primitivo já programava? Como é que rolava isso? Vamos lá, gente, participar. Eu estou fazendo umas coisas doidas, né? Como é que essa mulher está falando de pensamento computacional, agora já falou de homem primitivo? Aonde que a humanidade começa a programar e a usar o pensamento computacional? Vamos lá, galera, participa, sobe lá a hashtag. Inova São Paulo, vamos lá. Vamos lá, professor, como é que está aí no chat? Galera tá Eles ainda estão respondendo a anterior. Vamos ver se eles vamos começam lá. a responder sobre o homem mesmo. primitivo. Vamos lá. E a anterior? Vamos compartilhar com a galera. O que a galera está pensando? Vamos lá. Ó, o Arthur, ele diz que o homem primitivo programava, mas ele como falou, eu não sei ainda como que eles faziam isso, mas eu sei que eles faziam. Olha, que legal, Arthur. O homem primitivo também já programava. Vamos lá. Como será que ele programava? Vamos ver a outra questão. O que é de diferente para a gente programar? A gente já sabe que o homem, né, primitivo já programava. Como? O Enzo, ele diz, sim, eles faziam, só que agora é mais avançado. Ah, olha que legal, agora a gente usa, galera, a tecnologia. A gente hoje, no século XXI, a gente tem um conjunto de ferramentas, de instrumentos, de conceitos, lembrando, né, dos pilares do pensamento computacional que nos apoiam nisso. Vamos lá, professor, compartilha. A Lívia fala, programavam, mas não no computador. Aí a gente tem o Douglas aqui, que ele dá uma resposta bem interessante. Ó. Sim, o homem primitivo programava a caça. Olha, a caça! Ele tinha que se organizar, como ele ia caçar, aonde ele ia caçar, que horas era melhor para caça, que dia, quem ia caçar com ele. Excelente, Douglas, bate aqui. Quem mais, professor? Vamos lá, galera. Eduardo também, ele traz mais um complemento a essa resposta. Ó. Ótimo. Na agricultura e na caça aos animais e na domesticação desses animais. Olha que legal. Então, não só caçar, mas agricultura. A agricultura era o que? Era a subsistência. Como ele ia produzir o alimento dele. O que tem a ver esse alimento do homem primitivo com o nosso alimento? Vocês lembram que a maioria das pessoas que participaram do nosso chat disseram o quê? O que tem que ter no rolê?
comida. Então, desde o homem primitivo, a estrutura de vida, para se programar, a gente precisava utilizar o quê? Toda a questão do alimento, a sobrevivência, é uma necessidade básica do homem. Que mais? Quem mais está participando? Vamos lá, galera. Professores, vamos lá participar. Os alunos estão bombando, vamos lá. A Isa diz, o homem primitivo usava para organizar as coisas que ele tinha que fazer. Então, ele tinha que dividir as tarefas. As tarefas. E a gente precisa hoje também organizar nossas tarefas? Precisa, porque a gente acorda de manhã, aí tem um horário já de entrar, a gente não entrou hoje às 7 da manhã, todo mundo conectado. Então, organizar as tarefas. Hoje, no século XXI, a gente também não precisa organizar as tarefas? Precisamos. Vamos lá, o que mais? A Pro Elisete diz uma coisa assim, que ninguém ainda lembrou. Ele desenhava nas paredes das cavernas. Olha, que são as famosas o quê? Pinturas rupestres. Então, o homem primitivo, ele também usava o quê? O design gráfico. Hoje, as imagens, muitas vezes, comunicam e a gente se conecta com elas apenas pelo traço, pelo desenho, pela expressão, como é que está rolando o sentimento das pessoas. E os homens das cavernas usavam o quê? Os desenhos que a gente conhece como as pinturas rupestres. Quem mais, professor? Vamos lá, galera. A Lívia diz que pensar no que fazer de tempo em tempo, aquela programação diária. Ah, são as rotinas. Lembra que eu comecei falando das trilhas? Um passo de cada vez. Então, quando eu programo, quando eu penso, o meu raciocínio ele tem que seguir um trilho, ou seja, que etapa vem primeiro. Lembrando, conectando com o nosso rolê, ok? Eu tenho que pensar onde ia ser, quem eu ia convidar, o que ia ter. Então, o tempo inteiro a gente está usando o pensamento computacional e usar o pensamento computacional, eu não preciso estar na frente de um computador ou de um tablet, de algum equipamento, de tecnologia, alguma ferramenta para que eu use o pensamento computacional e eu programe o tempo inteiro. A minha vida é programada, é dinâmica e a gente está programando e pensando o tempo inteiro. Quem mais, professor? O que a gente tem aí? Algumas pessoas estão perguntando o tema da aula. Vamos reforçar, professora? Vamos reforçar. O tema da aula é o quê? O pensamento computacional. Como a gente usa, sai de um raciocínio dedutivo, indutivo para um dedutivo, ou seja, algo que a gente liga no automático, que a gente passa a fazer no nosso cotidiano, mas que é importante o quê? O principal hoje dessa nossa oficina, qual é o tema? É a gente trazer para a nossa consciência e começar a analisar e refletir, ficar inquieto, que o tempo inteiro a gente raciocina, a gente usa a lógica, a gente usa a programação para a nossa vida. Quem mais, gente? Ok? Sistematizando, a gente já está quase, só tem mais 2 minutinhos da nossa oficina. Então, vamos recordar para a gente sistematizar. E aí, a partir dessa oficina, essa oficina foi feita por um professor que trabalha com eletiva no estado, professor Emerson, professor de sociologia, que vocês, ano que vem, vão ter várias atividades, oficinas, interações no cotidiano das aulas de vocês em 2021. Então, hoje, a ideia, sabe, professor Emerson, foi da gente poder compartilhar um pedacinho, uma degustação, uma provinha do que vocês vão ter de um monte de novidade, um monte de coisas diferentes. Então, a proposta hoje foi o quê? Qual foi o nosso objetivo dessa oficina? A gente trabalhar com pensamento computacional, conhecer os pilares. Vamos recordar quais são os pilares? Quem sabe, me ajuda aí. Primeiro, eu preciso usar o quê? A decomposição. Eu preciso olhar o problema e partir ele em pequenos pedacinhos. Depois eu vou analisar, olhar o que? Segundo pilar, o padrão. Depois eu vou ter o quê? A minha criação do meu algoritmo, né? E a abstração no momento que eu já consigo transpor algo que eu organizei para a minha vida de uma forma mais subjetiva. Aquilo a gente vivencia tanto no dia a dia. Galera, espero que vocês tenham curtido. Sobe lá a hashtag Inova São Paulo.
Tenha um dia maravilhoso. Hoje, sextou, fim de semana. Programem um rolê virtual. Por enquanto, a gente não está dando tempo de aglomerar. Se organizem, marque por videochamada, pelo Meet, enfim. Usem toda a potência que vocês têm. Gratidão de estar aqui com vocês, galera. Um bom fim de semana, estamos juntos. Sobe a hashtag Nova São Paulo, beleza? Professor, tem mais alguma coisa aí para fechar? Então, os alunos aqui agradecendo a aula e eu também agradeço vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Bom fim de semana. Tamo junto. 2021 tá chegando. Valeu. Tamo ligado. Dúvidas, contribua ainda no chat. A oficina está acabando, mas ao longo do dia tem muita atividade.